Segundo o Ministério da Saúde, a cada 46 minutos um brasileiro se suicida. E ao ano, em média, são mais de 11 mil pessoas, segundo o Ibope. No Brasil, 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa. Você pode salvar uma vida e existem formas de prevenção do suicídio. Quer saber mais sobre o assunto? Assista ao programa Viver é Melhor de hoje. Essa é uma pauta constante aqui no Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV, dentro da nossa campanha permanente pela vida contra o suicídio. A gente acredita que é dever de todos nós preservar a existência humana. E os impactos graves que o suicídio causa à vida, à sociedade, precisam ser discutidos e debatidos, e a gente está aqui sempre dialogando sobre essa temática. E a gente recebe para conversar com a gente hoje via internet, porque estamos aí respeitando as orientações, as determinações oficiais para mantermos o distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus. Então a gente conversa pela internet com a Kajina Fukumitsu. Ela é educadora dos pés descalços, psicóloga, gestalt, terapeuta, psicopedagoga, também possui pós-doutorado pelo Programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da Universidade de São Paulo, a USP, coordenadora da pós-graduação de Sociodologia, Prevenção, Pós-venção, Processos Autodestrutivos e Luto da Universidade de São Caetano do Sul e também coordenadora adjunta da pós-graduação em Gestalt Terapia, com abordagem clínica e institucional da Unixul. Doutora Karina, primeiramente, muito obrigada pela presença, por dialogar com a gente aqui na Boa Vontade TV mais uma vez. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada, agradeço imensamente, adoro o título do programa, Viver é Melhor, porque sempre viver é a melhor solução. Agradeço bastante, Letícia. E essa é uma escolha necessária, e em tempos onde a gente tem falado tanto sobre os impactos de uma doença tão grave quanto o novo coronavírus, onde a gente tem visto índices altíssimos de mortalidade, de pessoas infectadas, muitas vezes alguns temas podem ficar esquecidos. A gente pode olhar esse cenário, doutora, até por circunstâncias do distanciamento, do isolamento que se faz necessário, pode trazer junto com tudo isso um aumento no número de suicídios também? Infelizmente, a gente pode imaginar que em breve a gente vai ter um aumento, mas não agora. O que eu quero trazer como ponto de reflexão é que a crise suicida acontece quando a gente percebe a situação que a gente está passando. E ainda, nós estamos ainda em tempos de instinto de preservação. Você inicialmente falou da questão da preservação e da gratidão que você tem em relação a estarmos vivos, né? Ao fato de vocês estarem comemorando, né, a vida e a existência, inclusive, de toda esse ensinamento de que viver é melhor, né? Então, por enquanto, nós estamos ainda com muita sensação de preservação. É como se eu falasse para você que ainda a gente está tentando poupar energia e resguardar as nossas energias para um inimigo invisível. Porque a situação que a gente está vivendo é uma situação surreal, nós nunca imaginamos que nós passaríamos por tudo isso, mas a gente está vivendo ainda, né, a nossa ameaça à sobrevivência. Sim. E por isso um ser humano, pelo instinto de sobrevivência, ele tende a tentar se resguardar, isso que é bonito, né? Apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, ainda eu vejo muitas pessoas meio que tentando sobreviver e nadando contra, né, a situação, para a gente não esmorecer na nossa esperança. Mas eu imagino que a partir do momento em que a gente comece a olhar para toda a situação e percebê-la, a gente pode sim, infelizmente, ter um aumento das taxas de suicídio. Até porque, doutora, a gente percebe aí que a situação ainda não está controlada, né? Apesar de muitas medidas estarem sendo tomadas e, obviamente, né, a gente tem acompanhado todas as notícias, recentemente a Organização Mundial da Saúde disse que é possível que nós não tenhamos chegado ao principal momento da pandemia no mundo. Então, a gente vê que ainda há muito a se enfrentar. A distância social, né, o isolamento causa uma série de situações, né, de sintomas, de sentimentos nas pessoas. A gente tem visto também, em paralelo a isso, um aumento aí nos índices que envolvem
depressão, que envolvem consumo de drogas, né, especialmente o álcool, violência doméstica, são muitos indícios rondando além da doença em si. Esses fatores podem também ser agravados ou podem levar, desencadear num processo desse aumento do suicídio, doutora? Essa é a nova fase que a gente precisa estar bancando, principalmente nós, os profissionais da saúde. Nós precisamos realmente nos preocuparmos exatamente com essas questões da saúde mental. A maneira como as pessoas estão nadando contra a situação, tentando sobreviver à situação do talvez, lidar com essas incertezas, tem trazido realmente uma sobrecarga na saúde mental. E é essa a nossa preocupação. Né? A gente precisa olhar que provavelmente também a gente vai viver, algumas pessoas viverão o transtorno do estresse pós-traumático, que é um transtorno que as pessoas começam a trazer sintomas. Além disso, a gente precisa considerar os lutos complicados que acontecerão em virtude, inclusive, da falta de ritualização, sim, da falta, né, da gente conseguir ter a proximidade necessária para a gente se despedir de quem a gente ama, né? Mas também eu quero endossar que todo transtorno mental ele vai ser diagnosticado a partir do prolongamento dos sintomas, né, e da forma crônica que eles aparecerem. Isso, então, por isso que a gente precisa aprender, né, e olhar realmente e ter ações para a gente cuidar da saúde mental. Isso é muito importante, doutora, porque existem muitos sintomas e muitos sentimentos que são comuns a esse momento que a gente está vivendo. Né? E que com o passar disso, né, com a tranquilidade, né, as coisas entrando no eixo novamente, tendem a se resolver por si só. Agora, o que deve chamar a nossa atenção? Porque quando a gente fala da questão do suicídio, a gente ainda vê o tema como um tema tabu. Muita gente ainda tem medo de falar sobre isso, como se ele não pudesse ser evitado. A gente consegue, estando atento aos sinais, às possíveis questões que surjam, doutora, evitar danos assim, obviamente não na sua totalidade, mas de repente ajudar pessoas que estão buscando auxílio, buscando ajuda nesse momento? O objetivo da prevenção do suicídio é minimizar os números de suicídios, né? Mas assim, evitar não é possível, mas é possível a gente estar atento aos sinais, né? Por que então o suicídio acaba sendo um tabu? Porque realmente ele envolve, primeiro, uma afronta ao instinto de sobrevivência. Segundo, né, porque a gente lida com vários mitos e pensamentos prejudiciais. Ou seja, quanto mais a gente falar sobre o assunto, quanto mais a gente divulgar os sinais de alerta, quanto mais a gente conversar a respeito, né, deste assunto, maior vai ser as chances da gente fazer a prevenção do suicídio. Uma das coisas que tem mudado bastante, eu parabenizo o programa, né, é que assim, a gente tem a falsa ideia de que se a gente trouxer a fala, o compartilhamento, né, sobre o suicídio, a gente vai induzir alguém a se matar. E a gente tem que lembrar sempre que existe um conceito chamado tunnel vision, que é a consideração do tunneling, que uma pessoa, ela não é induzida, porque o suicídio, ele mostra e escancara uma comunicação de sofrimento intenso existencial. Isso quer dizer que quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder se aproximar dessa pessoa em sofrimento, melhor. Esta é uma forma preventiva que o programa tem se destacado, né? Porque eu já fui a algumas programações que vocês fizeram, né? Algumas oportunidades que eu tive. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Quanto mais a gente desmistificar a ideia de que o suicídio não pode ser falado, né? E quanto mais a gente trouxer uma proposta de acolhimento e de respeito para aquele que está em sofrimento, melhor vai ser, né? E maior vai ser a prevenção do suicídio. Isso é fundamental, essa é uma preocupação nossa, diária inclusive. Nós temos inclusive canais de diálogo com você, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre eles, mas é importante você saber que você não está sozinho, você não está sozinha nesse momento. A gente sabe que as angústias, os sentimentos muitas vezes surgem, eles não são frescura, né? Eles não vão sumir sem ajuda, sem amparo.
É preciso lidar com tudo isso, muitas vezes com amparo médico, com apoio médico e psicológico, e a gente dialoga sempre sobre essas questões aqui, porque a gente sabe da importância, né, da medicina também amparando essas pessoas para dar fim ao sentimento, né, da dor, do sofrimento que muitas vezes domina o ser. Agora, doutora, a senhora mencionava sinais, né? Questões que a gente precisa estar atento. Acho que é importante a gente pontuar isso, né? O que é um sinal de alerta? O que eu tenho que falar assim, peraí, isso não é normal, né? O meu amigo, o meu familiar, o meu filho, minha mãe não tinha que ter esse hábito, isso tem que estar atento a esse sinal. Olha, a primeira coisa que a gente precisa ver e que a gente tem visto bastante mudança abrupta de comportamento, inclusive durante a pandemia, né? Hoje em dia a gente tem condições de estar mais próximo às pessoas que a gente convive, né? Isso quer dizer que a gente começa a ter uma grande chance de conhecer exatamente esses comportamentos que eles começam a trazer alguma diferença, né, gritante. Outra situação é uma pessoa que começa a trazer uma necessidade ou uma fala de falta de sentido. Uma coisa que a gente precisa estar muito atento, transtorno mental mais uma tentativa prévia de suicídio, a gente precisa considerar como um sinal grande de alerta. O aumento do consumo de drogas e de álcool também é um sinal de alerta. O isolamento, mesmo que seja dentro de casa, quer dizer, uma pessoa que tem o convívio familiar e começa a se afastar, não querendo, né, conversar, não querendo compartilhar o convívio, também é um sinal de alerta. Quando uma pessoa começa a arrumar as pendências, quando uma pessoa começa a trazer a sensação de estar desesperado, de estar sem esperança, principalmente, né, em relação às coisas que estão acontecendo. Quando uma pessoa fala que está muito cansado, vale a pena, em todas essas situações que eu compartilhei com vocês, vale a pena você falar, vamos conversar. Porque o que eu quero saber é que, apesar de todos esses sinais de alerta, esses sintomas, eu sei que, como você bem falou, eu quero que você saiba que você não está sozinho e estaremos juntos para enfrentar esta situação. Ninguém está, né, conforme estava antigamente, e não é para estar, né? Sim. Então, assim, houve uma modificação danada na vida da gente, no cotidiano, e aí, então, é a gente poder compartilhar também as dificuldades, sabendo que juntos somos, né, a capacidade da gente superar essa situação. Sem dúvida. Esse processo de empatia, né, de reconhecer a dor do outro, reconhecendo a própria dor, né, reconhecendo os próprios limites, doutora, cria uma identificação muito importante, que acredito eu, para a pessoa que está vivenciando, né, uma situação de depressão, ou se pensando, né, na questão do suicídio, é também muito importante, porque às vezes a pessoa se sente muito sozinha, né, muito abandonada ou incompreendida diante das dores, diante do sofrimento. E muitas vezes a gente é corresponsável por essa sensação, porque a gente tende a minimizar, às vezes na melhor das intenções, né, vai passar, vai superar, a gente tende a querer que a pessoa diminua esse sofrimento. Então, olhar para a dor como um processo necessário de aprendizado, de vivência, sem menosprezar esse momento também é importante, não é? Eu acho isso muito generoso, sabe? Quando a gente começa a ter uma compaixão exatamente pelos nossos sentimentos e uma certa generosidade a ponto da gente conseguir acolher o que a gente sente, né? Eu tenho uma frase que eu falo que o acolhimento é o que sedimenta o solo fragmentado pela dor. Isso quer dizer, quando a gente aprende a se acolher e aprende a acolher os sentimentos dos outros, a gente cria, né, e sedimenta uma possibilidade de falar, tá tudo bem não estar ok, tá tudo certo, porque ninguém que eu conheça, né, fala que tá super tranquilo, não tá, né? A gente está passando por uma situação de incertezas, a gente está passando por várias, né, mudanças, né, e inovações, porque a gente está tendo adaptação atrás de adaptação, e eu acho que se a gente está vivo, a gente está se saindo bem, e é isso que a gente precisa pensar. A grande esperança é que a gente está lidando com a situação como a gente pode. Isso é formidável, porque cada um realmente está descobrindo
a sua própria habilidade para superar as situações. É verdade. A gente tem ouvido muitas pessoas debatendo a questão da quarentena, né, da pandemia, doutora, e falando sobre esse novo normal, né, essa nova sociedade pós-pandemia em que hábitos precisam ser vistos, né, comportamentos precisam ser vistos, e a gente sabe que existem normais que vão ser mais difíceis, né? Por exemplo, a gente tem cenários aí que envolvem a questão da empregabilidade, né? Pessoas perdendo seus empregos, suas rendas, né? Seus negócios. A gente sabe que as questões financeiras são grandes, né? Impactos aí à saúde mental das pessoas também. Como se preparar para isso, doutora? Como olhar para as situações e tentar se organizar emocionalmente para conseguir com que esse momento pós, né, esse novo normal, não venha essa enxurrada de sentimentos que façam com que a pessoa vacile, né, ou que ela desmorone de certa forma emocionalmente falando? Aí eu faço uma menção para uma pessoa que se chama Paula Calbianco, ela é podcaster e ela é responsável pelo Momento Cast, e ela gravou um episódio que eu achei o máximo, que ela fala que em vez de novo normal, ela traz a proposta da gente entender essa situação como novo real, porque normalidade significa padrão. Né? E a gente não tinha nem padrão antes, Exato. É que a gente tinha a utopia da gente estar sobre o controle antes. Mas assim, quando se apresenta uma nova realidade, ela fala que o novo real também é aquele que é especialista em primeira vez, em situações de primeira vez. E nós estamos nos tornando especialistas em situações de primeira vez, e por isso que eu quero enfatizar o quanto, se a gente já passou e já conseguiu lidar com as primeiras vezes, segundas, terceiras e várias tentativas, é sinal que a gente está, né, com uma saúde existencial a ponto da gente dar conta, né? Porque o que eu quero endossar é que a gente tem condições e é que a gente não pode subestimar a trajetória que a gente percorreu até agora. E isso é muito importante da gente estar falando, porque a gente não pode desmerecer toda a batalha que a gente enfrentou até agora, de vários ajustamentos criativos. E já vencemos. Isso que eu acho lindo, isso que é esperançoso, porque às vezes a gente fala, como é que eu vou me adaptar? Você já tem se preparado, você já tem bancado uma nova realidade. Vamos pensar como se você é o mesmo, né, que você era 100 dias atrás. Com certeza não. Né? Então, isso que a gente sempre precisa se lembrar, é trazer lembretes que a gente tem condições, como a gente teve até agora, de lidar com as situações difíceis. Até porque vivemos numa crise, isso é verdade. Agora, a crise, no ideograma japonês, significa oportunidade. Além de ser um desequilíbrio, né, emocional, significa oportunidade. E a oportunidade que nós tivemos durante esse tempo é da gente perceber que a gente consegue dar conta, sim, que a gente conseguiu até agora inovar e descobrir novas possibilidades. Perfeito. A gente também acredita muito fortemente nisso. Inclusive, o criador deste programa, o jornalista Paiva Neto, costuma dizer que obstáculos são prêmios de Deus à nossa inteligência. E que se a gente se esforça para vencer esses obstáculos, a gente sai mais forte, né? Sai mais capacitado para vencer outros desafios que surgirão aí na nossa trajetória, e que estes desafios não surgem para nos abater, para nos derrotar, né? Mas mais para nos tornar mais fortes. E isso é muito importante, a gente acredita muito nisso, por isso que a gente está aqui sempre dialogando sobre esses temas. Agora, doutora, é importante falarmos também sobre a importância da ajuda médica. Né? A senhora mencionava os sinais, e aí muitas vezes a pessoa fala assim, eu identifiquei esse sinal. Eu percebi que o familiar meu pode estar dando aí indícios de que ele esteja cogitando, pensando sobre a questão do suicídio. O que a gente faz? A gente abraça a pessoa, a gente sai correndo com ela para o hospital. Qual é a melhor decisão para a gente conseguir lidar com essa situação e evitar um mal maior? Sempre é buscar ajuda, uma ajuda interdisciplinar, não somente médica, mas psicológica,
eu acho que assim, a gente precisa ampliar sempre as nossas possibilidades de ajuda, né? Você fala do atendimento médico, que eu acho que é muito importante, mas também eu vou puxar a sardinha também para o meu lado, que é o aspecto psicológico. Sim. Hoje eu vi uma postagem muito interessante, né, que o caminho que a gente tem, a saída, e esse estava no Facebook da Cida Barreto, eu achei bonito, que a saída que a gente tem é para dentro. Ou seja, a partir do momento em que a gente entende que a gente vai conseguir lidar com as nossas dificuldades, principalmente, né, lidar com a nossa saúde mental, se a gente tiver uma possibilidade de se autoconhecer, e aí autoconhecimento, a gente realmente precisa procurar ajuda. Um abraço que você comentou não vai fazer mal para ninguém, mas não é só isso. A gente precisa identificar que a gente, às vezes, se torna vulnerável, que às vezes a gente não consegue lidar sozinho, né, sem uma medicação, sem uma ressignificação de percepção através de uma psicoterapia, sem tá atrelado também com uma certa espiritualidade, você entende? Então a gente precisa buscar uma ajuda, e uma ajuda que possa comportar aquilo que a gente considera como significativo e que a gente entende que vai ser realmente uma ajuda para a gente. Só você sabe as dificuldades que você passa. Isso quer dizer, sozinho já é difícil, ninguém é autossuficiente. Por isso que eu acho que é importante a gente ter uma ajuda interdisciplinar, né, que você comporte todas as suas dimensões, seja lá física, emocional, espiritual, né, biológico, se de repente existir alguma defasagem. Exato, até porque esse é o ser humano, né? Um ser humano, ele é feito de tudo isso, né? De pensamentos, de sentimentos, da sua religiosidade, independente de qual seja, né? Da sua espiritualidade, das questões biológicas e tudo mais, né? E tantas outras complexidades que nós carregamos em nossa essência e que fazem com que a gente precise também olhar para todos esses aspectos, né? Do amparo da família, do olhar dos amigos, do acolhimento da sociedade, para que a gente consiga lidar, principalmente porque, doutora, o impacto do suicídio na sociedade é muito grande, né? A gente fala muito sobre esse impacto para a vida que se perde, e a gente sabe, e a gente quer evitar isso, mas outras vidas são impactadas quando alguém, né, muito querido morre em virtude do suicídio. Sim, eu tenho estudado há mais de 15 anos, né, o luto por suicídio, os aspectos da pós-venção. Eu costumo trazer uma questão: quem mata quem quando um suicídio acontece, e também, né, é importante a gente saber que né, os aspectos, as ações da pós-venção são estilos de prevenção também. É uma forma da gente também cuidar dos sobreviventes enlutados por suicídio, né, porque a gente também trabalha neste acolhimento, porque realmente o impacto não é uma trajetória fácil. Isso quer dizer que a gente precisa realmente cuidar tanto da saúde mental daquele que pensa em se matar, quanto daquele que sofreu o impacto de um suicídio de um ente querido. Verdade. Doutora, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria agradecer a participação da senhora mais uma vez aqui na nossa programação. Estamos sempre aqui juntos. Muito obrigada por compartilhar tantas experiências importantes e por falar com a gente sobre esse tema que a gente sabe que é tão urgente. Eu que agradeço. Eu quero só falar uma frase do Nietzsche, que fala que quando estamos cansados, somos assaltados por ideias que há muito havíamos esquecido. Espero que você que esteja cansado aprenda uma outra forma de descansar. Não desista, continua. Isso que realmente importa. A tua vida vale ouro. Sem dúvida. Nosso agradecimento à doutora Kajina Fukumitsu, educadora dos pés descalços, psicóloga, gestalt terapeuta, psicopedagoga, tem pós-doutorado pelo Programa de Psicologia Escolar e de Desenvolvimento Humano da USP, a Universidade de São Paulo, também coordenadora da pós-graduação de Suicidologia, Prevenção, Pós-venção, Processos Autodestrutivos e Luto da Universidade de São Caetano do Sul, também coordenadora adjunta da pós-graduação de Gestalt Terapia com abordagem clínica e institucional da Unixul, conversando com a gente aí sobre as questões que envolvem o suicídio.